razão pela qual o presidente foi utilizado era que ele era um ex-futebolista em destaque. Se o caso fosse revelado, ele poderia ter limpado toda sua imagem e retornado à presidência. No entanto, a única evidência contra ele era sua aparência mais brilhante. O presidente decidiu se reunir com outro líder, expressando a necessidade de criar uma nação próspera. Mas agora essa nação estava ameaçando sua vida. O presidente não fez comentários e se afastou, levando consigo o dinheiro da corrupção que havia sido exposta. Ao observar a situação, o presidente se viu ameaçado. Ele agora tinha apenas duas opções: deixar a quantia de $700 milhões ou enfrentar a prisão. A situação exigia dele uma decisão difícil. O presidente Cui sentia-se impotente, incapaz de agir e com a pressão aumentando sobre ele e seu filho. Frequentemente, Cui era ameaçado por um homem que se apresentava como um coelho, usando a imagem do filho como moeda de troca. O presidente Cui acreditava que, se tivesse seu filho ao seu lado, conseguiria resolver os problemas que enfrentava e reconstruir sua vida. Contudo, tudo isso era parte de um plano maior que ele não compreendia. Após um tempo, Shukai acordou em um hospital fora do país, sem entender como chegou ali. Ele lutava com pensamentos de morte e queria acabar com tudo, mas acabou sendo resgatado por uma enfermeira. O presidente refletia sobre a situação, percebendo que, em algum momento, sua liderança estava em jogo. Shukai decidiu apoiar Vitor, que havia se mostrado uma figura poderosa. Ao ver o poder de Vitor, o presidente Cui pensou que um divórcio seria a solução, acreditando que Vitor poderia ajudá-lo a recuperar seu prestígio. No entanto, Cui não tinha ideia de que Vitor não era quem parecia. O descaso de Cui começou a causar sua ruína, e no dia seguinte um homem perigoso, Hong Shibea, surgiu em sua vida. Hong Shibea era conhecido como um dos homens mais influentes do país, e Shukai decidiu investigar seus interesses. Ele encontrou-se em uma situação delicada, onde Hong Shibea o considerava apenas um subordinado. Quando Shukai contatou o presidente Cui, ofereceu sua ajuda, mas a situação estava se tornando insustentável. Enquanto isso, Hong Shibea entrava em contato com o presidente, revelando uma rede de mentiras e traições. Uma vez que a verdade sobre a bruxa veio à tona, a situação complicou-se. Ela foi encontrada em um local de convocação, onde um homem estava caído dentro de um carro. Enquanto tentava explicar o que havia acontecido, a bruxa foi acusada injustamente, tornando-se a principal suspeita. Desesperada, ela se viu sem opções, utilizando seu celular para tentar se conectar com o mundo exterior. A situação se agravou. E Shukai se viu em um estado de choque ao descobrir que alguém havia tirado a própria vida em um ato de desespero. Este evento chocou Shukai, que começou a conectar os pontos em uma investigação complexa. Embora as evidências fossem escassas, ele sabia que algo estava errado. Um novo comandante assumiu as rédeas da investigação, e logo um vídeo revelador surgiria, que colocaria Shukai em uma posição delicada. Ele se tornaria o foco das investigações, ao lado do secretário do presidente e do próprio filho de Cui. Os anos de treinamento e ressentimento culminaram em uma decisão: a filha do presidente estava disposta a fazer qualquer coisa para salvar seu pai. Após muitas reviravoltas, a verdade começou a emergir. Enquanto tentava descobrir a verdade, Huang Ken viu-se em um dilema entre sua lealdade e sua busca por justiça. Em um ambiente hostil, os 3 rapazes que estavam envolvidos foram levados para a sala de interrogatório, onde seus pais enfrentaram a possibilidade de perder tudo. O presidente Cui, cada vez mais isolado, afirmou que os filhos deveriam responder sem hesitações. Após um confronto tenso, a Assembleia de Justiça foi convocada, e as consequências de seus atos começaram a se desenrolar. Os deputados, que antes eram aliados, agora eram um fardo. A pressão se acumulava, e o presidente Cui percebeu que havia sido traído por aqueles em quem confiava. Ele havia preparado um esquema elaborado, mas tudo desmoronou quando a verdade veio à tona. As evidências contra ele se tornaram insustentáveis e a confiança no sistema judicial se deteriorou. Finalmente, o presidente Cui encontrou-se em um lugar sombrio, refletindo sobre seus erros e os custos de sua ambição. Em meio a essa tempestade, Huang Ken também se deparou com seus próprios demônios e as consequências de suas escolhas.